Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos iniciar mais um bloco para finalizarmos aí o nosso estudo da parte do resumo histórico das realidades históricas do Distrito Federal. Então vamos junto aí entender o restante da nossa história de transferência da capital, mas desde já peço aí para que você já me siga nas redes sociais no @prof.rafaelvale, tem aí também o meu YouTube, @profrafaelvale, e o meu WhatsApp, se quiser trocar ideia sobre concurso, 61992517370, beleza? Ok, galera, fazendo só uma breve retomada no último bloco, tá? Vamos verificar aqui um pedacinho aqui do último slide falando sobre as áreas e a gente já continua com mais conteúdo. Vamos lá. Então, em 1946, o presidente Dutra ele nomeou a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital. Ela é a segunda comissão, né? A primeira foi aquela de Luiz Cruz, com efetivamente a comissão exploradora, né, da nova capital, e aí tivemos aí a comissão de estudos para a localização da nova capital. Qual que foi a grande diferença? A primeira, do Luiz Cruz, ele demarcou o quadrilátero Cruz, 14.400 km². Aí depois veio Pólio Coelho, né, nessa comissão para localização da nova capital, e aí ele referendou, ele confirmou, ele ratificou a área do Luiz Cruz. Ó, Cruz, mandou benzão, mas eu vou sugerir uma área ainda maior do que essas de 14.400. Que tal uma área de 77.254 km²? Então ele sugeriu uma área ainda maior, mas ele confirmou a de Luiz Cruz, beleza? Ok. Aí em 1951, após a volta ao poder, Vargas ele retoma o pensamento para transferir a capital para o interior. E aí contrata-se, lá em 1954, a empresa Donald J. Belcher, que é uma empresa americana de fotoanálise e fotointerpretação, e essa empresa ela faz ali as fotografias aéreas, verifica direitinho as áreas para fazer um estudo ali de fotointerpretação e verificar a topografia, onde que fica melhor para construir ali uma área urbana, uma área rural, onde que está passando um rio bacana. Então ela sugere 5 sítios ali e o sítio escolhido posteriormente foi o de cor castanho, beleza? Então pessoal, tá aí os 5 sítios escolhidos aí pela empresa, eles demarcados, né, pela empresa Donald J. Belcher. Lembrando que Brasília está aqui, ó. Essa aqui, ó, é a área de Brasília atual. Os 5.779 km², eles ficam aqui, ó. Esses sítios aí, ó, que Donald J. Belcher demarcou, é de 1.000 km². Então, a área atual de Brasília é esse daí. Eu trouxe para vocês aqui um mapa, já vou mostrar, com todas essas áreas para que você internalize isso de maneira mais fácil, verificando as figuras, beleza? Então vamos continuar a nossa história e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre as áreas novamente, tá? Então vamos lá. Em 1955 ocorreu uma reviravolta sobre a mudança da capital, né, galera? Houve uma grande mudança. O que aconteceu em 1955? Olha só, JK, ele estava lá no comício, e aí ele começou assim: galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Está aberto aqui para pergunta, depois do discurso dele. E aí ele falou assim: pergunta aí, galera, o que vocês perguntarem eu respondo. Igual a gente faz, às vezes, em eventos, né, no Direção. Fala aí, galera, no chat, que eu vou te tirar as dúvidas e tal. Pois é, então o JK falou: ó, pergunta aí. E aí, quem que entrou para a história? Um jovem de 29 anos, ele entrou para a história, que é o famoso Tuniquinho da farmácia. Ou melhor, Antônio Soares, que ele era inspetor de seguros, mas ele ficou conhecido como Tuniquinho da farmácia. Beleza. O que aconteceu de fato nessa
história, pessoal. O Toniquinho da farmácia, ou o Antônio Soares, que ele era inspetor de seguros, ele chegou e falou assim: JK, eu tenho uma pergunta. E aquela ideia que está sendo discutida desde lá do período colonial, que teve ali como os idealistas da ideia, Marquês de Pombal, ou Tosi Colombina, né? Provavelmente Marquês de Pombal, que até os Inconfidentes Mineiros quiseram levar ali para o interior, em São João del Rei. E aí, JK, você vai ou não vai levar essa ideia que está sendo discutida aí há quase 200 anos? Vai levar a capital do Rio de Janeiro, do litoral, para o centro do país? Não é possível que você, um cara idealista, um cara desenvolvimentista, um cara fora do seu tempo, você não vai fazer isso. JK pegou, deu uma coçadinha na cabeça e aí falou assim: quer saber? Eu vou abraçar essa ideia. E essa ideia se tornará a meta-síntese do meu plano de metas. Meu plano de metas, como todos vocês já sabem, temos 30 metas, todas elas desenvolvimentistas, relacionadas a diversos setores, transporte, energia, economia, mas realmente está faltando aquele tchan, aquele símbolo do meu novo Brasil. Então eu vou abraçar essa ideia, eu vou mudar a capital do Brasil, do litoral para o centro do país, tirar do Rio de Janeiro e botar em Brasília, lá no centro do país. E eu vou fazer isso agora. E ele transformou essa ideia na meta-síntese, essa ideia mudancista, na meta-síntese de todo o seu plano de metas. Ela se tornou a 31ª meta, o símbolo do novo Brasil desenvolvimentista de JK. Beleza, pessoal? Claro que não foi exatamente com essas palavras que ocorreu a conversa. Mas o que aconteceu? Aí, ó, como o Toniquinho pleiteava vaga no concurso, sabia a Constituição de cabo a rabo, lançando a pergunta no ar. Então como é que foi a pergunta? Olha aí, ó. Se eleito for, o senhor vai mudar a capital para o interior do país, conforme está previsto no artigo 4º do ADCT, das disposições transitórias da Constituição? Indagou com palpitação no coração. E aí o JK aceitou, né? Pessoal, essa parte, inclusive, aí fica aí de homenagem ao nosso Antônio Soares, o famoso Toniquinho. Ele faleceu aos 94 anos, em 21/11/2019. Ele estava internado no Hospital do Coração de Goiás após sentir dores fortes no peito. Então tá aí, pessoal, uma foto do Antônio Soares, né? O famoso Toniquinho da farmácia, né, que ele era inspetor de seguros, na verdade, o Antônio Soares, lá na frente do Memorial JK. Olha que bacana, ele levantando a mão, né, estilo JK, muito bacana essa foto aqui. Fica aí a nossa homenagem para o nosso famoso Toniquinho, que fez talvez uma das perguntas mais pertinentes no momento certo. Ele estava na hora certa, no momento certo para JK, né? E o JK resolveu abraçar essa ideia. Então fica aí a nossa homenagem ao nosso grande Toniquinho, beleza? Show, pessoal! Então, em 1955, em um comício em Jataí, Goiás, houve uma grande reviravolta. E aí, em 1956, JK falou assim: vambora, vamos realizar, eu sou um cara de ação. Então ele já manda para o Congresso a famosa Mensagem de Anápolis, a qual ela criava o quê? A Novacap, que era a empresa que ela fez a execução, a coordenação e execução da construção da nossa cidade. Lembrando que a Novacap existe até hoje aqui no Distrito Federal. Ela trabalha aí com as obras públicas, etc, tá? Lembrando que atualmente no Distrito Federal tem a TerraCap também, que ela acabou desmembrando da Novacap. A Novacap ainda existe e existe também a TerraCap. Então, se perguntar qual é a empresa famosa mesmo da parte histórica aqui, esqueça a TerraCap, você vai lembrar da Novacap nesse caso, beleza? Novacap, que foi a empresa criada aí pela Mensagem de Anápolis, que o próprio JK enviou ao Congresso, beleza? Então, ok. Lembre-se, JK deu o nome Brasília para a nova capital, mas ele não foi inventado pelo JK, ele foi sugerido por quem? José Bonifácio, lá em 1823. Lembra que eu já falei isso no outro bloco? Pois é, 1823, José Bonifácio, ele sugeriu qual? Brasília ou Petrópolis? E aí o JK falou assim, não, vai ser Brasília, pronto, decidiu um tempão depois, tá? Lembrando, quem sugere o nome? José Bonifácio. Quem dá a ideia lá no período colonial? Marquês de Pombal. Então nunca confunda os dois, tem muita gente que confunde os dois nomes aí. Bom, ok. Concurso para o plano piloto é assessorado por Oscar Niemeyer, tá?
e o qual ele participa da banca do concurso. Quem foi o vencedor do concurso? Lúcio Costa. Galera, uma dica que eu dou para vocês. Cuidado. Falou de Oscar Niemeyer, falou de Lúcio Costa, cuidado. Pense o seguinte, Oscar Niemeyer, ele é o arquiteto da nossa cidade. Lúcio Costa, ele é o urbanista da nossa cidade. O que quer dizer isso? O desenho urbano, o nosso aviãozinho lá, o libelo e filhão, o desenho do plano piloto ali, né, que para muitos parece um avião, para outros parece uma libela, para o Lúcio Costa era o desenho ali, talvez mais parecido com uma cruz, mas enfim, é o plano piloto, é o projeto piloto, é o desenho urbano da cidade. Ele coloca inclusive 4 escalas urbanísticas no desenho dele. E o que acontece, pessoal? Cuidado, as bancas elas tentam inverter e colocar Oscar Niemeyer como sendo o urbanista. E na verdade ele foi o arquiteto. Inclusive Oscar Niemeyer ele participou da banca do concurso, que foi vencido por quem? Por Lúcio Costa. Então, Lúcio Costa ele vence o concurso para fazer o desenho urbano da cidade, para projetar a cidade. E o Lúcio Costa ele participa da banca do concurso, tá? Participa da banca do concurso. Posteriormente, o Lúcio Costa faz o quê? Ele faz os projetos de diversos monumentos da nossa capital. Basicamente, o grande percentual da nossa capital é projetado por ele. Por exemplo, Congresso Nacional, Catedral. A gente vai falar muito isso em bloco específico, tá? Mas o nosso grande arquiteto da cidade, Oscar Niemeyer. Agora, quem fez o projeto urbano, Lúcio Costa. Lembre o U de Lúcio, né? Tem o U ali do Lúcio, lembra do U de urbanista, beleza? Então, fica aí essa dica para vocês. Outra dica que eu dou, o Lago Paranoá, ele é anterior ao concurso, ou seja, a ideia do Lago Paranoá não é de Lúcio Costa, não é de Lúcio Costa. Quando você pensa na ideia do Lago Paranoá, você vai lembrar de quem? A ideia do Lago Paranoá. A ideia do Lago Paranoá, deixa eu jogar na tela. A ideia do Lago Paranoá, você vai lembrar de Glaziot, do francês botânico Auguste Glaziot, que ele foi um membro da Missão Cruz. Ou seja, o Lago Paranoá é anterior, não foi Lúcio Costa que teve a ideia dele. Já era para existir dentro do seu projeto ali do plano piloto, beleza? Então, ok, galera, vamos seguir adiante aí. Áreas do Distrito Federal. Áreas do Distrito Federal. Isso é importante, isso cai em prova e a gente precisa internalizar esses conteúdos que a gente veio subsidiando com informações ao longo do tempo. Então, vamos agora tatuar no cérebro. Vamos lá. Primeira referência à área, 1891. Primeira referência à área. Tá? Na Constituição, em 1891, primeira Constituição da República, no seu artigo 3º, ele traz a área de 14.400 km². Depois vem em 1892 a 1894, a Comissão Exploradora do Planalto Central, que foi chefiada por Luiz Cruz, ele vai lá e demarca a área de novo de 14.400 km², ou seja, fazendo uma referência clara aí à área que já estava proposta lá na Constituição de 1891. Porém, vem em 1946, o Marechal Poli Coelho, na Comissão para a Localização da Nova Capital, e aí o Poli Coelho, ele confirma, ele fala ok para essa daqui, Poli Coelho, ele fala ok, atestou a área, e ele ainda sugere uma área ainda maior. Ele sugere 77.254 km². Porém, a área atual do DF é de 5.779. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Cuidado, cuidado. Não deixe a banca inventar uma historinha e você acreditar nela. Então, cuidado. Pense o seguinte, não deixe a banca chegar para você e falar assim, olha, com o crescimento da população do Distrito Federal, que já tem mais de 3 milhões de habitantes, beleza, é isso mesmo. O Distrito Federal, que inicialmente tinha sido projetado ali para em torno de 500 mil habitantes, agora tem 3 milhões de habitantes. Sendo assim, a área do Distrito Federal teve que aumentar muito, e ela é muito maior do que aquela anteriormente proposta, por exemplo, lá em 1891. Galera, negativo. A área do Distrito Federal, ela é menor do que todas essas, ó, menor do que essa, menor do que essa, menor do que essa. Então, a área atual do DF, ela é menor.
Qual é a área? 5.779 km², e ela é menor do que todas as outras áreas propostas. Grava isso, tatua no seu cérebro, beleza? Cai em prova, já caiu algumas vezes, tá? Então cuidado, cuidado. Então, pessoal, achei esse mapinha aí, ó, que demonstra as áreas. Eu vou riscar aqui na tela, eu sei que não está na melhor das qualidades, mas é o que tinha, tá? Vou mostrar aqui as áreas, tá? Primeiramente, vou mostrar a área atual do DF, essa daqui, ó. Essa aqui é a área atual do DF, ó. Já tinha marcado lá naquele slide da Donald J. Belcher, né? Mas vou marcar aqui de novo para vocês, ó. Essa é a área atual do DF. E aí temos o sítio Castanho do Donald J. Belcher aqui, ó, demarcado. Temos também em verde aqui o outro sítio de cor verde, né, que foi demarcado e não foi o escolhido. Aqui, ó, foi demarcado também por Donald J. Belcher. Temos os outros sítios das outras cores aqui demarcados, né, em outras corzinhas. E o quadrilátero cruz, olha que legal. Quadrilátero cruz aqui, ó, deixa eu botar grandão aqui, ó. E esse aqui é o quadrilátero cruz, ó. Olha como é que era, os 14.400. 14.400 km², né? Aqui em Brasília, nós temos aqui da nossa área 5.779 km². Esse aqui do Donald J. Belcher, o sítio Castanho, né? Ele tem o quê? 1.000 km², tá? Esse aqui também, né, de Planaltina. 1.000 km². E aí, pessoal, temos o grande retângulo, né, que é justamente o azul, que é o relatório do Donald J. Belcher, que é esse em azul aqui, né, pessoal? Olha o tamanhozão. É o relatório todo, que dentro dele tínhamos aí os 5 sítios, né? 1, 2, 3, 4, 5 ali, os sítios de cor castanho, tá, pessoal? Então, esse mapa é muito bacana para você ver como foram sendo demarcados ao longo do tempo todas essas áreas, né? E lembrar que a área do Distrito Federal, essa é a principal informação que eu quero que vocês guardem, ela é menor do que as outras todas anteriormente propostas, né? Claro que ela é maior do que do sítio Castanho ali, né? Mas ela é menor do que da Poli Coelho, é menor do que do Luiz Cruz, é menor do que todas elas anteriormente propostas, beleza? Então, menor, tá? A área do DF, 5.779 km². Tome nota, beleza? Ok. Galera, agora a gente vai para a parte aqui que cai demais em prova. Cai demais. Então, eu já falei um pouquinho sobre eles tentarem confundir você com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, mas agora a gente vai botar um mnemônico aí para jogo. Então vamos lá. Ó, quando falar em projeto urbanístico, perceba que existe o U aqui, ó, de urbanístico. Perceba que existe o U de Lúcio aqui, ó. Então falou de U de Lúcio, né? Está falando sobre o projeto urbanístico, tá? O que seria o projeto urbanístico? Perceba aqui que isso aqui, ó, essa cruz, é o projeto piloto, ó. É o projeto piloto. Aqui as asas. Asa sul e asa norte. Asa sul e asa norte. Tá vendo? Todo esse projeto aí, ó, pessoal, que a gente foi riscando, é o desenho urbano da cidade. Foi Lúcio Costa que fez. Ele venceu o concurso, que Oscar Niemeyer era inclusive parte da banca. Ele venceu o concurso urbano. Então, quem projetou a cidade? Quem tem as 4 escalas urbanísticas da nossa cidade? Lúcio Costa, foi ele que montou, beleza? Então, a parte urbana, Lúcio Costa. A parte arquitetônica, Oscar Niemeyer, tá? Toda a parte urbana, a parte arquitetônica é de Oscar Niemeyer? Não, nem toda, mas boa parte dela é. Você vai ver aqui, ó, Congresso Nacional, a Catedral e diversos outros lugares aí, por exemplo, Torre de TV Digital, feito por Oscar Niemeyer, beleza? A gente vai ter um capítulo específico sobre a parte cultural, que a gente vai falar sobre boa parte dos monumentos aqui da nossa cidade. A gente vai falar de todos, né, porque senão é infinidade de conteúdo, mas a gente vai falar dos principais, e a gente vai falar isso em um bloco específico, tá? Pode ficar tranquilo. Então, temos aí, ó, Oscar Niemeyer, tá vendo o ar de Oscar? Você vai lembrar do ar de arquitetônico. Então, arquitetônico, Oscar Niemeyer.
arquitetônico, Oscar Niemeyer. U de urbanístico, U de Lúcio. U de Lúcio, U de urbanístico. Então, dessa maneira, você não vai esquecer. Toda vez que tiver questão na prova e você lê Oscar Niemeyer ou você lê Lúcio Costa, você vai direto ali como se fosse uma questão de raciocínio lógico, já procura ali na questão se tem ali falando de urbanístico ou arquitetônico. Se tiver imputando fato contrário, você já pode ter certeza que essa questão vai estar provavelmente errada, tá? Então, U de urbanístico, U de Lúcio, A de arquitetônico, A de Oscar, beleza? Então, tem uma grande diferença, né? Um é um projeto urbano e o outro são os monumentos, né, da nossa cidade, os projetos arquitetônicos, como por exemplo tem aí a foto do Congresso Nacional que eu coloquei para vocês, beleza? Então agora nós vamos falar sobre as escalas urbanísticas de Lúcio Costa. Isso mesmo, as escalas urbanísticas. Ele projetou a cidade e dentro do projeto ele falou assim, ó, aqui vão ficar as residências, aqui vai ser o eixo político, aqui vai ficar a área onde as pessoas vão se juntar, a população vai acabar se juntando muito aqui, aqui vai ficar uma área verde. Então ele delimitou a cidade em diversas escalas, tá? E aí temos 4 escalas de relevância. Então vamos entender cada uma delas? Vamos lá. Temos aí a escala monumental, a escala residencial, a escala gregária e a escala bucólica. Então vamos entender cada uma delas. Vamos lá. Primeiramente, vamos começar com a escala monumental, que é essa azulzinha aqui, ó. Essa azulzinha. Tá vendo que ela tá cortando ali o outro eixo amarelo? Então, vamos falar da azulzinha. Essa escala monumental, o que que ela é? Já ouviu falar do eixo monumental? É justamente essa escala monumental. Fica ali toda aquela parte da esplanada dos ministérios, é o eixo monumental. Lá tem os ministérios, tem a Praça dos Três Poderes, é toda a parte política e administrativa é importante do Brasil e do Distrito Federal. Isso mesmo, do Brasil e do Distrito Federal. Tem Câmara Legislativa do DF, tem o Palácio do Buriti, que é o Poder Executivo do Distrito Federal, tem o Congresso Nacional, por exemplo, tem tudo aqui na parte política e administrativa do Brasil e também do Distrito Federal. Todas essas partes ali. Tem toda a parte ministerial, beleza? Então, é o eixo administrativo e político do nosso Brasil. Ficam todos os prédios públicos ali em regra, né? Tem prédios públicos em outros lugares do Distrito Federal, mas a regra mesmo é ali no eixo monumental. Então, este é o eixo monumental, a nossa escala monumental, beleza? Ok. Depois, pessoal, já falamos sobre essa, temos a escala residencial. Qual é? Essa em amarelinho aqui, ó. Essa em amarelinho. Perceba que essa escala residencial, ela tem em outros lugares do DF também, mas vamos falar especificamente dessa daí. Aqui é a asa sul e aqui a asa norte. Dentro dessa asa, temos aqui um eixo rodoviário também, passando aqui assim e tal, tem onde as pessoas podem pegar os ônibus e tal, mas aqui, nessas diversas quadras aqui, são quadras residenciais, tá? Quadras residenciais em todo esse eixo aqui da asa sul, por exemplo, tá? Na asa norte, mesma coisa, beleza? Então a galera mora aqui, por isso é uma escala residencial, pois é justamente o lugar onde as pessoas moram. Então você entendeu que tem um eixo monumental e um eixo residencial. E esses eixos acabam fazendo o quê? Eles se cruzam, né? Eles se cortam. E aí justamente nessa intersecção dos eixos, temos uma outra escala, essa em vermelhinha aqui, que é justamente a escala gregária. E gregária, ela vem de quê? Vem de agregar, de juntar. É um verdadeiro ponto de encontro, essa intersecção dos eixos. Então, o que acontece? As pessoas estão aqui na escala residencial, tá? Morando aqui. Elas diuturnamente vão pegar um ônibus ou seu carro, vão vir para cá. Vão vir para cá para quê? Para poder pegar aqui uma condução ou ir a pé mesmo e trabalhar, por exemplo, em um ministério ou ir trabalhar aqui no Congresso Nacional. E aí, no final do dia, elas vão voltar para a parte gregária aqui, né, para o ponto de encontro, para a intersecção do eixo e retornar até a sua casa. E isso vai acontecer também em dinâmicas diferentes. A pessoa que mora aqui, ela vai vir para cá, vai se encontrar com a pessoa que mora ali e também vai trabalhar em algum lugar aqui. Então, é um verdadeiro ponto de encontro,
tá? No Distrito Federal, hoje em dia, como crescemos bastante, né, temos 35 regiões administrativas, isso também continua acontecendo. Digamos que uma pessoa more no Paranoá, na região administrativa do Paranoá, e ela trabalha em Águas Claras, lugares bem distintos, bem longe, né, bem longe um do outro, né? A pessoa vai pegar uma condução lá no Paranoá e vai até a escala gregária. Por quê? Ali, nesse ponto de encontro. Porque lá fica justamente a rodoviária do plano piloto. Então vai pegar um outro ônibus ali na rodoviária e vai lá para Águas Claras. No final do dia vai fazer a mesma coisa. E isso acontece em diversos pontos da nossa cidade, mas normalmente acaba sendo um ponto de encontro, porque inclusive lá existe a rodoviária do plano piloto, pessoal. Então, a escala gregária, você já aprendeu ela aqui também. Então, ele é o ponto de encontro, a intersecção dos eixos. Está faltando a escala bucólica, ela é bem mais tranquila. Escala bucólica refere-se à escala paisagística. Inclusive, a nossa cidade tem aí o nosso título de cidade-jardim, pelo tanto de verde. Normalmente, no mapa, ela vai estar representada o verdinho, tipo aqui assim, ó, no mapa, o verdinho aqui. Porém, nesse mapa que eu consegui para vocês, eu consegui realmente mostrar aqui que a parte verde, ela está em todo o nosso Distrito Federal. E aqui realmente tem muito verde, tem muito parque, tem os próprios canteiros, né? Que vão passando as pistas aí no meio. Os próprios canteiros têm muito verde. Então, galera, aqui é um lugar onde a própria escala bucólica ela é bastante respeitada em Brasília, pelo menos como regra, beleza? Então, pessoal, você aprendeu aí todas as 4 escalas urbanísticas: monumental, residencial, gregária e bucólica, as 4 escalas urbanísticas de Lúcio Costa. Professor, isso cai na prova? Cai na prova, beleza? Cai sim, cai na prova. Mas agora você já aprendeu. Ok, vamos continuar então. Em 1957, JK ele sancionou aí a lei de transferência da capital para Brasília, né? Tirando a capital do Rio de Janeiro e levando ela para Brasília, para o centro do país. Qual que é a data de transferência? Essa é uma data importante, tá? 21/4/1960. Vamos lembrar uma coisa, a ideia da mudança da capital foi um consenso? A resposta é um grande não. Não foi um consenso. Havia, inclusive, uma grande oposição também. Muitas vezes aqui na nossa história, a gente está contando a história, às vezes você pode te levar a um erro, você achar, não, ninguém criticava. Galera, não há consenso em nada. Perceba o seguinte, você vai almoçar com sua família, você vai jantar ali com a família do seu namorado, sua namorada, você vai visitar um amigo. Galera, não tem consenso em nada, o povo vai discutir de política, de futebol, de qualquer coisa. Imagina uma mudança de capital. Seria um consenso? Não, não foi consenso. Havia, sim, uma grande oposição à ideia mudancista. Inclusive, a grande figura oposicionista era Carlos Lacerda, que era um jornalista e também político, e ele ficava ali à frente da UDN, que era um partido político, que era contrário a essa mudança, beleza? Então, fica aí essa informação para vocês. Quem foi, pessoal, o primeiro presidente a tomar posse em Brasília? Foi JK? Não, cuidado, pessoal, cuidado, já caiu em prova. JK, ele toma posse lá no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, tá? E aí, claro, só depois que ele trouxe a capital aqui para o Distrito Federal, tá? Então, o JK, ele presidiu de 56 até 61. E aí, o que aconteceu? Lá em 61, Jânio Quadros foi o primeiro presidente a, de fato, tomar posse em Brasília, tá? Quem toma posse em Brasília primeiro? Jânio Quadros. JK tomou posse lá no Rio de Janeiro, e aí depois que ele trouxe a capital para Brasília. Bom, em 1958 surgiu a primeira cidade satélite. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, o termo cidade satélite é um termo geográfico, mas ele está em desuso no DF. Por quê? Porque hoje em dia se chama regiões administrativas, tá? Temos 35 no total. Cidade satélite está em desuso, não é para usar mais. Mas não é porque está escrito na prova que a gente vai marcar errado. É um termo em desuso, mas ainda é popularmente conhecida, essas regiões administrativas em torno do plano piloto, elas são conhecidas como cidades satélites ainda popularmente, mas oficialmente é um termo em desuso e não era para estar constando. Mas na sua prova, veja direitinho o que está falando, mas não marque errado só por conta do uso do termo, até porque ele, até de certa forma, é um conceito geográfico, beleza? Então, surgiu a primeira cidade satélite oficialmente reconhecida. Qual foi? Taguatinga. Mas a gente precisa lembrar que Planaltina e Braslândia, elas já existiam antes mesmo até da própria construção da capital. Você não lembra naquele mapa anterior que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó?
Donald J. Belt, aqui, ó, já tinha Planaltina, ó. Planaltina já estava aí no mapa, ó, tá vendo? Então já tinha Planaltina aí, tá bom? Então, surgiu a primeira cidade oficialmente reconhecida, cidade satélite, né, Taguatinga, e aí em Planaltina e Braslândia já existiam, e Sobradinho e Gama foram criados lá em 1960, beleza? 1958, pessoal, JK ele encarrega Bernardo Saião. Quando você ouvir falar em Bernardo Saião, lembre do seguinte, você vai lembrar de rodovia, de estradas, tá? Rodovias, estradas. Ele era diretor administrativo da Nova Cap, né, empresa executora e coordenadora da construção da nossa capital. E aí ele colocou Bernardo Saião para a construção do trecho norte da rodovia Transbrasiliana, a famosa Belém-Brasília, acompanhando pessoalmente as obras. Aí o que aconteceu? Abrir uma estrada que cortasse o país inteiro de norte a sul era um sonho juvenil. Tragédia. No início de janeiro, de 1959, durante os trabalhos de abertura da mata, uma árvore é derrubada de forma equivocada e atinge justamente o barracão onde estava Saião, que morre no mesmo dia. A curiosidade, ele é um dos primeiros corpos que foi sepultado no cemitério Campo da Esperança, né? Que ele fica na região central de Brasília, perto ali do setor policial, tá? Setor policial, perto ali do Hospital Santa Lúcia, fica o cemitério Campo da Esperança. Então, quando falar de Bernardo Saião, pessoal, lembre que ele foi o encarregado de abrir as rodovias, tá, pessoal? Mas acabou falecendo de forma trágica durante a construção da Transbrasiliana, beleza? 1987, pessoal. Brasília ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e assim foi tombada. O que eu peço para vocês no que tange a esse conteúdo específico? Perceba o seguinte, galera. Houve dois tombamentos, tá? Eles são da mesma área, 112,25 km², tá? O primeiro tombamento ele veio em 1987 e foi feito pela Unesco, que é um dos braços ali também da ONU. E aí depois, em 1990, veio o IPHAN. E o IPHAN ele tomba a mesma área. Então vamos entender isso daí para você não esquecer. Então vamos lá. O conjunto urbanístico arquitetônico de Brasília, construído a partir do plano piloto, um projeto de Lúcio Costa, foi... Tá faltando um acento aqui, né? De Lúcio Costa. Foi inscrito no livro do tombo histórico pelo IPHAN lá em 1990. Primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecida pela Unesco em 1987. Tá? Então, a Unesco veio, tombou como patrimônio mundial. E aí veio o IPHAN e tombou em 90 depois a mesma área, beleza? Qual que é a sua grande característica? O que a gente já acabou de falar há pouco, né? A grande característica é essa peculiaridade de ter as escalas urbanas totalmente planejadas ali por Lúcio Costa. Monumental, gregária, residencial, bucólica, tudo de forma extremamente planejada e com uma arquitetura inovadora também, ali promovida principalmente na figura do Oscar Niemeyer. Então são 112,25 km² de área tombada, o único bem contemporâneo a receber essa distinção. Então, pessoal, a grande dica, já caiu em prova. Os dois tombamentos têm a mesma área e o mesmo objetivo de preservação do conjunto urbanístico e cultural da cidade, beleza? Então, pessoal, já faça essa anotação aí. Então, temos aí a área tombada, tá? Eu tô mostrando para vocês aí essa fonte aí veio do IPHAN, esse mapa muito bacana, inclusive esse mapa que dá pra gente perceber tranquilamente aí, né, como é que é a nossa cidade, né, e as áreas tombadas direitinho, tá? Temos aqui, ó, essa aqui é a asa sul e essa aqui é a asa norte, só para vocês se localizarem. Aqui o eixo monumental, beleza? Aí, ó, o plano piloto concebido por Lúcio Costa, os setores acrescidos ao projeto original ainda no início de implantação da cidade, as quadras 400, 700, as áreas remanescentes de canteiros de obras da construção da cidade que foram consolidadas pelo uso popular e fixadas pelo governo local, como por exemplo a Candangolândia, a Vila Planalto, a Vila Telebrasília.
Os núcleos urbanos surgidos no início da cidade, mas fora da estrutura urbana do núcleo original, por exemplo, o Cruzeiro Velho, o Cruzeiro Novo. Os núcleos residenciais recentes propostos no documento Brasília Revisitada em 1987, o Sudoeste e o Noroeste. Então, pessoal, o que você tem que entender? Que toda essas áreas tombadas, elas têm regras bem específicas, elas não podem ter a sua estrutura, de certa forma, modificada, tá? Então, por exemplo, tem os blocos, eles têm que ter um andar limite, ó, não pode ter mais de 6 andares, tem que ter, por exemplo, na área do plano piloto, os pilotistas, você não pode fechar ali com grades e falar assim, ah, não, agora aqui vai ser um estacionamento privado, embora alguns lugares até tenham feito isso aí, está em um grande imbróglio judicial, né? Então tem que ter a parte livre, as pessoas podem passar sem serem moradoras do prédio por debaixo do bloco, tá? Então são áreas livres de passagem, tá? E mesmo sendo um prédio privado, as pessoas podem passar de forma tranquila por debaixo do prédio, mesmo sem ser morador. Então, pessoal, tem várias regras a serem seguidas, né? E a estrutura da cidade não pode, de fato, ser modificada, beleza? E aí vem a grande pergunta também. O tombamento é um consenso? Eu já falei para vocês, né, pessoal? Tem consenso em alguma coisa? Não tem consenso em nada. O tombamento é um consenso? Não. Nem mesmo o próprio Oscar Niemeyer acreditava que o tombamento deveria ser feito. Ele achava que era uma bobagem, né? Era uma bobagem o tombamento, porque ele achava que a própria cidade deveria, ao longo do tempo, criar vida própria. Ela iria se transformando ao longo do tempo e ele achava que o tombamento não era necessário, né, pessoal? Então, o tombamento é um consenso? Também não é um consenso, tá? Vamos agora para dicas finais, dicas que caem em prova, então preste atenção, beleza? O maior contingente de trabalhadores que construiu a terceira capital federal, ou seja, Brasília, era composta por nordestinos, tá? Então a grande massa veio provinda do Nordeste, sobretudo oriundos da Bahia, Maranhão e Piauí. Analisando de forma individualizada, sem ser por região, né? Porque a principal foi do Nordeste, de individualizado o estado que mais enviou pessoas para Brasília foi qual? Minas Gerais, tá, pessoal? Então, em região, Nordeste, em estado, Minas Gerais, beleza? Olha o que aconteceu, pessoal. A seca, lá em 1958, no Nordeste, determinou a vinda de milhares de trabalhadores aqui para Brasília. E aí o que acontece? Essa galera acabou sendo conhecida, a galera que trabalhou aqui na construção da cidade, com o termo de candango, isso mesmo. Quem veio ajudar a construção da cidade e foi trabalhador aqui, botou os tijolos, como meu pai mesmo diz, meu pai que é candango, ele mesmo diz, Rafael, como é que é? Comi muita terra e cuspi muito tijolo. Frases do meu pai. Ele é candango, né? E o candango, esse termo, ele ao longo do tempo foi mudando um pouco a conotação. Por quê? Porque anteriormente este termo era um termo pejorativo, tá? Ele era pejorativo. Ele era utilizado inicialmente para denominar aí pobres que praticavam agricultura itinerante no Brasil. Era um termo relacionado a ser uma pessoa má, um vilão, uma pessoa ordinária, ruim, um vilão, mas que ao longo do tempo esse termo foi mudando. E aí hoje em dia ele é tido aqui na nossa capital como o quê? Como um termo de muito orgulho. As pessoas batem no peito e falam, eu sou candango, eu ajudei a construir a nova capital do Brasil. E é, na verdade, um elogio, né? Você chamar a pessoa de candango. Qual a diferença? Rafael, você nasceu em Brasília, você é candango? Não, eu sou brasiliense. O meu pai é candango, porque ele era de Minas e veio aqui para o Brasil, para Brasília, ajudar a construção da capital. Então eu sou brasiliense, ele é mineiro, mas ele é candango e eu sou brasiliense, beleza? Então, pessoal, fica aí a informação, né? Inicialmente era um termo pejorativo, mas que hoje em dia é tido aí com muito orgulho pelos candangos, tá bom? E por toda a população brasiliense. Revisão esquemática, a nossa revisão de bolso. Galera, este nosso tema aqui, a gente vai dedicar aqui um bloco específico e já eu retorno com vocês aqui.
beleza? Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.